Gente, vamos lá. Vamos falar de imóveis, situações irregulares que causam dor de cabeça e tiram seu sono. No município de São Paulo, só para vocês terem uma ideia, a gente está falando para o Brasil todo, mas no município de São Paulo e em muitos outros, existem muitos imóveis em situação irregular, tá? Isso acontece, em grande parte, por conta da grande burocracia que o cidadão encontra quando procura os órgãos públicos com a intenção de regularizar o imóvel. A gente fez um VT sobre esse assunto. A anistia é o perdão concedido de forma oficial pela Prefeitura a imóveis residenciais e comerciais que estão em desacordo com as leis de uso e ocupação. A Lei de Anistia Imobiliária torna todo o processo de regularização de imóveis menos burocrático e, claro, menos demorado do que o procedimento normal. Os procedimentos para requerer os benefícios da Lei de Anistia não são complicados, mas podem exigir o apoio de profissionais de arquitetura e engenharia. Vamos saber mais sobre o assunto? Vamos sim, eu estou aqui hoje com o especialista em direito imobiliário, doutor Isaías Fará. Seja muito bem-vindo, doutor, uma alegria te receber. Obrigada. A gente vai conversar sobre essa situação. E eu fiquei pensando assim, qual é a principal queixa quando o cliente te procura? Qual é a situação irregular que normalmente os imóveis têm? Olha, Cláudia, primeiro, boa tarde a todos, boa tarde, espectador, todos os amigos. Primeiro de tudo, eu gostaria de dividir na mente de todos que nos ouvem os principais motivos de irregularidade de um imóvel. O primeiro a gente chama de propriedade e terreno, e o segundo seria a construção e a parte técnica. Porque é bom dividir isso na cabeça das pessoas para que se entenda que são duas fases distintas. Então, quando a gente fala em propriedade e terreno, a gente está falando normalmente naquele contrato de gaveta, na escritura, na matrícula, ou seja, seria uma espécie de RG do imóvel, matrícula do imóvel, que lá vai estar considerando, por exemplo, o endereço, os limites do terreno, do lote, ou seja, aquela pessoa é proprietária daquele terreno localizado naquele local, inclusive hoje com a tecnologia, geograficamente geoposicionando aquele imóvel em relação ao mundo inteiro. Então, com as medidas que a gente chama de azimuts, né, tecnicamente, esse é um lado. E o segundo lado seria em relação ao que está construído naquele imóvel, ou seja, a edificação que contém. Isso aí contempla a metragem construída, isso aí contempla o uso que é dado àquele imóvel e contempla principalmente a aprovação prévia na prefeitura daquela construção que será averbada para que no segundo momento possa ser financiada, dada em garantia, ou seja, que o imóvel realmente ele esteja no mundo jurídico com a sua valorização. Acho que esse é muito importante ficar na mente. Perfeito. E aí eu imagino que você que está em casa já tem a sua pergunta relacionada a essas questões. Se for outra questão, ok. Já temos muitas perguntas que chegaram através do nosso Instagram e do nosso WhatsApp. Você que está assistindo pelo YouTube também fica à vontade para participar do programa. E eu já vou colocar a primeira pergunta no vídeo wall e presta atenção na pergunta e na resposta, porque vai ser útil para todo mundo. A Regiane Vieira, via Instagram, disse: minha casa fica em uma área que era da prefeitura. Tem um contrato de compra e venda. Estão há anos falando em regularizar a área, mas nada. Posso fazer algo particular? Olha, Regiane, essa situação ela é bem complicada, porque quando a gente trata de terreno público, né, o instrumento que haveria caso não fosse um terreno público seria a uso capião, né, o uso capião, que seria um processo específico para você conseguir, com esse contrato de compra e venda, realmente vir a ser proprietário após o registro da sua matrícula, correto? Mas na situação atual, realmente vai depender do órgão público para que tenha um avanço nesse sentido, né? Existem muitas dificuldades nesse momento, mas infelizmente o que pode ser feito, vamos dizer assim, seria realmente, muito possivelmente no local onde você se encontra, existem outros proprietários ou posseiros, nesse caso, na mesma situação, poderia haver, né, uma associação para ir até o Ministério Público, ir até a Procuradoria da Prefeitura, para solicitar ali uma atenção à sua situação específica, para que eles possam, juntamente aos outros órgãos da Prefeitura, viabilizar algo, né? Então é muito bom se unir nesse momento, não tratar o seu algo como particular, buscar dos seus vizinhos, buscar daquele bairro, vamos dizer assim, que com certeza existem outros nessa mesma situação ao seu redor. Então é muito bom tornar isso um conjunto para que tenha força. Sim.
Perfeito. Junta a turma aí, Regiane. Próxima pergunta, Vivian. Haverá cobrança de ISS caso eu solicite a regularização do meu imóvel pela lei de anistia? Olha, Vivian, isso vai depender muito da lei específica de anistia do seu município. Essas leis, elas são municipais e cada município trata o assunto de uma maneira. Mas o que eu posso te adiantar, constitucionalmente, o tributo do ISS, ele só pode ser cobrado até 5 anos da finalização da sua obra, que seria o fato gerador desse tributo. Porque esse tributo ele incide justamente sobre o serviço da sua obra, ou seja, para você construir a sua edificação, você teve que contratar, muitas vezes, hidráulica, elétrica, ou construtor. Então, esses serviços, eles são a base de cálculo do seu ISS. Se isso foi feito há mais de 5 anos e você puder comprovar, independente da lei de anistia, você também poderia solicitar junto à prefeitura a isenção desse ISS, caso eles não tenham fiscalizado, né, a sua obra, a sua edificação, até os últimos 5 anos. Ok. Próxima pergunta, obrigada, Vivian. Selma Santana de Mangaratiba. Todos os imóveis podem ser regularizados pela lei de anistia ou há casos em que a regularização tem que ser feita de outras formas? Essa é uma pergunta muito bacana, Selma. Como eu disse, cada município ele vai ter a sua legislação no momento da anistia, ou seja, vai ter o seu espectro ali, o que poderia ou não ser regularizado, estará descrito, por isso que é muito importante você buscar um profissional aí na sua região, né, que possa fazer essa leitura, essa análise legal, para ver se o seu caso se enquadraria pela lei de anistia. Porém, caso não se enquadre pela lei de anistia, é sempre bom relatar que toda a legislação, seja o plano diretor municipal, seja o Código de Obras ou a lei de zoneamento, vai permitir a regularização do imóvel também pela lei atual, ou lei vigente, que a gente chama. Então, caso não dê pela lei de anistia, é muito bom também fazer uma análise pela lei vigente para verificar se não seria possível. Porém, já adianto, a lei de anistia normalmente é muito mais permissiva, é muito mais benéfica, então é muito importante que se atente aos pontos de impedimentos. Então, estará escrito assim na lei, impedimentos à regularização. É bom analisar esse setor, essa seção de impedimentos, verificar se o seu caso, se ele não se enquadrar ali, muito possivelmente você está liberado para regularizar seu imóvel e valorizá-lo. Maravilha, obrigada, Selma. Aliás, um abraço para Mangaratiba. Eu estava aí ontem em Mangaratiba, olha que coincidência. Próxima pergunta, Andréia, da Barra Funda. Minha mãe faleceu esse ano e está devendo 2 anos de IPTU. Eu, como única herdeira, tenho que assumir a dívida? Olha, Andréia, infelizmente eu digo que sim, porque assim, o IPTU é um imposto que ele recai sobre o imóvel, sobre justamente o proprietário do imóvel. Então, você como herdeira, se houve o inventário, você vai receber também, né, essa dívida e você terá que assumi-la. Porém, é importante dizer que esses casos você muitas vezes pode aguardar, né, dentro do seu município, pode ser que haja um PPI, que a gente chama, né, que é o Programa de Parcelamento Incentivado dos Impostos. Então, você pode, de repente, parcelar esse valor, reduzir os juros e mora, para que você também venha a ter o seu bem livre dessa dívida e valorizar o seu imóvel também. Agora aqui comigo, olha, a gente continua falando sobre regularização dos imóveis com o doutor Isaías. Temos mais perguntas. O Genilson, via Instagram, perguntou, tem um processo de regularização já em andamento na prefeitura. Ele poderá ser analisado de acordo com as regras da nova lei? Bom, Genilson, uma ótima pergunta. Sim, ele poderá ser analisado. É só importante, a gente sempre fala, que antes de substituir o processo que já está em andamento, seja feito um estudo de viabilidade técnico-legal, a gente chama de EVTL, que é um estudo legal para verificar se o seu caso ele se enquadraria na lei de anistia. Porque, por certo, se você já está com o processo pela lei normal, já será, né, muito bom você trocar para anistia por questões fiscais. Como eu disse, isenção de ISS e isenção do IPTU retroativo dos últimos 5 anos. Só por isso já valeria muito a pena. É só bom verificar as questões técnicas, urbanísticas, se o seu imóvel ele vai se enquadrar também na lei de anistia. Muito possivelmente, se pela lei atual você já está, ele irá se enquadrar pela anistia, mas é bom só tomar esse cuidado. Vá até o mercado, procure um profissional que saiba, né, sobre esse assunto, que tenha aí um respaldo e você poderá, sim, substituir seu processo. Perfeito. Próxima pergunta, obrigada, Genilson. Larissa, de São Caetano. O que faz um proprietário de imóvel ser isento de IPTU? Oi, Larissa. Então, essa pergunta, vamos falar assim, eu vou falar no geral
quais as situações, porque, como eu disse, a lei do IPTU, o IPTU, é bom dizer, é um imposto municipal, ou seja, cada município tem as suas regras específicas. Porém, Cláudio, queridos, quando você fala em isenção de IPTU, normalmente o que se tem, vou falar aqui por São Paulo, que é a capital e normalmente é copiada por outros municípios, seria o caso de aposentados até 3 salários mínimos. É uma situação, por exemplo, que está na lei. E a situação também tem que ser verificado o valor venal do seu imóvel. Ou seja, na capital, salvo engano, até 1 milhão ou 1 milhão e pouco, assim, o imóvel ele ainda pode vir a ser isento se estiver enquadrado nessa questão da aposentadoria. E também tem outras questões, por exemplo, por invalidez e alguns outros tipos de situações, né, específicas que vão estar. Mas é sempre bom consultar um advogado especialista para verificar se o seu caso ele pode ser isento. E aí você abre um processo administrativo junto à prefeitura, o setor da Secretaria de Finanças, para que o seu caso seja analisado e, eventualmente, haja isenção do seu IPTU. Joia. Próxima pergunta, Roberta Vasconcelos. Qual a diferença entre alvará de funcionamento e regularização da edificação? Roberta, é uma pergunta também muito boa, é uma dúvida muito comum essa, tá? Vamos lá. O alvará de funcionamento, ele condiz a empresa que está no local, ou seja, ao CNPJ, seja ele o locatário ou às vezes o próprio proprietário que tem a sua empresa. Então, o funcionamento, ele vai incidir sobre a empresa que se encontra naquele imóvel. Então, vai ser verificado se o zoneamento em que ele está pode abrigar aquela atividade que ele pretende, se a situação de segurança, salubridade do imóvel, ela atende àquela atividade específica que se deseja executar naquele local. Já o alvará de regularização da edificação, como o próprio nome já diz respeito ao imóvel em si. Ou seja, normalmente quem ingressa com esse tipo de pedido, ou ao menos com a sua anuência, é o proprietário do imóvel. O alvará de funcionamento, muitas vezes, assim, mais de 70% dos casos, 70%, 80% é o locatário, aquela empresa que está locando aquele imóvel, entra com o alvará para funcionar a sua atividade. A regularização da edificação fica a cargo do proprietário e, dependendo da atividade, por exemplo, Cláudio, atividades industriais, atividades de maior risco, que a gente chama de alto risco, ela não está naquele rol federal das atividades de menor impacto. Elas vão ensejar que o imóvel esteja regular para que você obtenha o alvará de funcionamento, ou seja, a regularização da edificação, em determinados casos, ela é essencial para que você obtenha o alvará de funcionamento da sua atividade. Por isso que é muito importante, já complementando essa dúvida, que se você é uma empresa, está em um local e você não consegue o seu alvará de funcionamento por questões de regularização, conforme, né, a lei do inquilinato, você pode requisitar ao proprietário os documentos e a regularização da edificação para o uso a que se destina. Então é muito bom você entrar em contato com a imobiliária ou com quem intermediou a negociação para garantir o seu alvará de funcionamento. Maravilha. Obrigada, Roberta. Próxima pergunta, vamos lá para a tela. Como a prefeitura vai garantir a segurança das edificações ou a serem regularizadas? Segurança das edificações a serem regularizadas. Bom, a prefeitura ela garante a segurança justamente através de uma ART, né, uma anotação de responsabilidade técnica, que pode ser emitida tanto por um engenheiro como a RRT, que é emitida por um arquiteto, que vai garantir esse documento que a edificação ela está regularizada e a segurança para uso ao que se destina. Em alguns casos também, Cláudia, dependendo do tamanho do imóvel e do risco, como eu disse, da atividade, também você deverá, junto ao processo, protocolar o AVCB, que é o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros, que já é um documento que por si só atesta a estabilidade e a segurança de uma edificação. Perfeito. Vamos lá, próxima pergunta da Cecília. Minha obra terminou em 2015, me encaixo na lei de regularização? Então, Cecília, nesse caso, falando da lei de São Paulo aqui, seria até 2014 a finalização da sua construção. Porém, é sempre bom analisar se o seu caso tem algumas questões legais que podem ser analisadas e, porventura, podem te fazer também encaixar nessa regulação. É sempre bom fazer, como eu disse anteriormente, um estudo de viabilidade técnico-legal, tá? O nosso escritório faz esse tipo de trabalho também. É sempre bom analisar o seu caso, porque às vezes a gente pode achar alguma brecha ou alguma situação específica que te leve a conseguir a finalização, a regularização do imóvel mesmo tendo terminado em 2015. Maravilha. Doutor, para a gente finalizar, um recado final, assim, o que é que você gostaria de falar que não foi dito e que seja importante para quem está nos assistindo? Olha, eu só queria relatar a importância desse conhecimento
para as famílias gerais brasileiras entenderem que quando você investe na regularização do seu imóvel, você está investindo no seu patrimônio com garantia real. Não existe investimento melhor que esse, Cláudia. Isso são dados públicos da própria Prefeitura de São Paulo, que diz que um imóvel regular, ele valoriza de 30% a 60%. E por quê? Porque o imóvel regular, ele pode ser financiado pelos bancos. Então, em vez de você só conseguir vendê-lo à vista ou por valores menores, você ganha um valor considerável de 20% a 60% pelo simples fato dele poder ser financiado no mercado. Então você ganha um mercado muito maior, porque é muito maior número de pessoas que podem adquirir um imóvel via financiamento do que o que podem adquiri-lo à vista. Então só por isso já vale muito a pena. Então assim, muitas vezes a gente sabe que tem desejos, quer comprar um carro, quer comprar alguma coisa, mas primeiro pensa bem, invista no seu imóvel, porque muitas vezes, já o último recado aqui, muitas pessoas não sabem disso. Você pode usar o seu próprio imóvel regular como um empréstimo com garantia real no banco e conseguir juros muito menores, inclusive depois para comprar o carro que você não deseja, para comprar os produtos que você não deseja. Então, em vez de você fazer o financiamento direto para o banco, pelo carro, pelo produto que você quer, você vai até o banco com o imóvel em garantia, consegue um financiamento por juros muito menores. Com esse valor, você vai lá e ainda compra à vista, mais barato, o produto que você quer. Você ganha 2 vezes. Mas para isso tem que estar regularizado. Então é bom as pessoas se conscientizarem da importância de regularizar o imóvel para valorizar e até melhorar as suas condições de financiamento e chegar aos seus sonhos. Perfeito, adorei nosso bate-papo. Quero te convidar para voltar para a gente falar um pouquinho de inquilinato, que eu sei que também é um problema que deixa muita gente sem dormir aí, tá bom? Doutor Isaías Fará, ele tá no capitalri.com.br, no Face Capital Regularização e no Instagram capitalri.br. Quer mandar um WhatsApp, marcar um bate-papo? 11 9 45 43 94 59. Até a próxima. Um prazer te conhecer. Obrigada, viu?